Olá, estamos aqui para uma live, a última ação do Códigos Negros desse ano. E eu queria falar um pouco, antes de apresentar as nossas convidadas, sobre o Códigos Negros. Bom, os Códigos Negros é um projeto do OLAB que busca entender como a tecnologia e a arte contribuem para transformar uma sociedade, elaborando perguntas sobre todas essas mudanças que o digital vem trazendo para a gente. Esse encontro ele tem o objetivo de criar diálogos, né, para que a arte seja uma aliada, inclusive para a gente entender essas transformações. Em 2019, a gente fez a primeira edição do Códigos Negros em parceria com a plataforma Cabine e Gente. Na ocasião, a gente discutiu sobre quais são os códigos negros que criam linguagens para cotidianos antirracistas nas artes, nas tecnologias e na comunicação. Em 2021, esse ano que a gente ainda está vivendo esses impactos da pandemia, a proposta desse evento é discutir as mediações entre a arte e a tecnologia nesse contexto onde quase tudo é mediado por telas e algoritmos. Longe de ter respostas prontas, a gente quer estimular a reflexão que contribua aí, né, para a criação de uma sociedade mais diversa e igualitária. Então, uma pergunta que sempre motiva a gente é entender quais são os códigos negros que podem construir a sociedade que a gente quer viver. E para fechar esse ciclo, eu estou nervosa aqui, gente, porque é muita responsabilidade. Para fechar esse ciclo do Códigos Negros em 2021, com a máxima potência, a gente criou um painel chamado Quais os Futuros Possíveis nas Conexões entre Arte e Tecnologia. Para isso, a gente tem 3 convidadas incríveis que vão falar um pouco sobre as suas experiências de diálogos nesse mundo de arte e tecnologia e esse fazer digital. A primeira que eu vou falar é a Ana Cláudia Almeida, que é uma artista aqui do Rio de Janeiro, trabalha com arte, né? Principalmente com pintura e desenho. Se formou em desenho industrial pela UERJ e já expôs seus trabalhos no Galpão Bela Maré, no Parque Lage, no MAN do Rio, no MAR, no Paço Imperial, e no Museu da República no Rio de Janeiro e no Instituto Tomiotaki. E vários outros espaços também. Hoje a Ana vai falar um pouco para a gente, principalmente sobre a experiência dela com o coletivo Trovoa, ao qual ela faz parte, e sobre como esse projeto é potencializado também pela mobilização virtual. A nossa segunda convidada é a Annelise Assunção, que é cantora e compositora paulistana. Ao resgatar a sonoridade de importantes movimentos musicais brasileiros, como o tropicalismo, a vanguarda paulista, ela investe no experimentalismo musical para produzir suas canções. Os gêneros que compõem sua música variam de afrobeat, dub, groove, reggae, entre outros. Hoje, no painel dos Códigos Negros, a Annelise vai apresentar o projeto do primeiro museu virtual de um artista negro brasileiro, o MUITA, que é o Museu Itamar Assunção. A nossa terceira convidada é a Beatriz Lemos. A Beatriz é pesquisadora e curadora autônoma, com mestrado em História Social da Cultura pela PUC Rio de Janeiro, e é idealizadora e diretora da plataforma Lastro, Intercâmbios Livres em Arte. A partir de perspectivas contra-hegemônicas, a Beatriz atua na condução e articulação de processos em rede e transdisciplinares de criação e aprendizagem. Atualmente, ela é curadora adjunta do MAN Rio e integra a equipe curatorial da terceira Fresta, Trienal de Artes, em Sorocaba, em São Paulo. A Bia vai falar um pouco sobre como as ferramentas tecnológicas têm contribuído para a sua pesquisa curatorial. Ui, difícil ler um textão assim, com essa responsabilidade de ter aqui essas 3 mulheres que eu admiro muito. E eu vou passar já a bolinha aí para elas começarem a falar um pouco do que elas vão trazer aqui para a gente. Agora é contigo, Ana. Oi, boa noite. Obrigada, Sil Lab, pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto muito do trabalho do Lab, admiro muito o trabalho que vocês fazem com o Preta Lab também. E eu vou contar um pouco sobre como o Trovô começou e o impacto da tecnologia, principalmente em formas de criar comunicações improváveis, sabe? Em 2017, eu, a Carla Santana, a Ana Cloratito e a Laís Amaral, a gente tinha um espaço em Niterói que a gente começou a usar como ateliê compartilhado. E a gente chamou esse ateliê de Ateliê Trovô. A gente queria começar um coletivo de mulheres racializadas que trabalhavam com arte, né? Com artes visuais. E aí cada uma trabalhava numa mídia, trabalha numa mídia, né? Na verdade, eu com pintura, a Laís com pintura hoje, mas naquela época ela também fazia coisas com fotografia, com performance. Enfim, cada uma meio que na sua linguagem,
E a gente sentiu uma necessidade muito grande de se unir enquanto grupo, porque quando a gente olhava para o cenário de artes visuais, era um cenário que era muito intimidador para a gente, porque era e ainda é muito branco e muito dominado por homens. E a gente queria muito criar ambientes confortáveis para a gente. É como, porque todas tinham vontade de trabalhar com a arte, de tornar isso a coisa principal que a gente fazia da nossa vida, mas como criar conforto no meio desse lugar, né? E como acessar esse lugar primeiramente. E aí a gente começou a ir em exposições juntas, procurar cursos juntas, frequentar várias coisas juntas para se fortalecer também, porque a gente entendeu que quando nós estávamos juntas, aquele desconforto se diluía muito, porque era como se a gente estivesse sempre protegidas umas pelas outras. E aí, no final de 2019, não, no final de 2019, não, no final de 2018, na verdade, a gente ia entregar esse espaço, que era o Ateliê Trovoa, e começamos a nos questionar assim, mas não vai ser mais o espaço que une a gente, o que na verdade, faz essa articulação acontecer? Por que esse coletivo é importante, sabe? Nós não produzimos trabalhos juntos, porque coletivos de arte, a maioria deles geralmente tem essa ideia de que vão produzir trabalhos de arte juntos, né? Era muito individualizado, cada uma com a sua pesquisa, a gente vai entregar esse espaço, mas a gente já achava antes que não era bem o espaço que estava conectando a gente, e começamos a pensar muito, putz, por que esse coletivo existe, por que ele é importante pra gente, sabe? E foi mais ou menos nessa época que nós fomos convidados para fazer uma residência no Centro Municipal de Arte Eletricica, que a gente chama de HO. E com esse convite dessa residência, a gente também, conversando entre a gente, percebeu que, na verdade, o que conectava a gente era o diálogo, era a conversa, principalmente. A gente conversava muito sobre a arte, até para poder entender esse meio, né, que é cheio de códigos próprios que não necessariamente a gente acessava. E aí, como a gente percebeu que, nossa, putz, a trocação de ideia é a coisa mais importante para o Trovoa, para a gente, como é que a gente faz essa trocação de ideia se ampliar? E aí, com o convite da residência no HO, nós fizemos uma série de conversas com mulheres racializadas dali do Rio, que a gente chamou de chás de verão, que eram conversas livres sobre arte, que a gente convidava mulheres que não fossem brancas, ou seja, negras, indígenas, ou asiáticas. No Rio, o contexto eu acho que é muito mais negro, né? Mas a gente usou esse termo racializada para ampliar, assim, abrir mais esse entendimento de uma pessoa não branca. E convidamos a galera para falar sobre arte, botamos umas comidinhas, uns chás gelados, e a troca foi muito rica. Esses encontros foram muito importantes para a gente, foram muito especiais. A proposta da residência era que no final da residência nós propuséssemos uma exposição que seria de nós quatro, minha, da Laís, da Carla e da Clara. Só que com os encontros que aconteceram durante a residência, não fazia mais sentido para a gente fazer uma exposição que fosse só de nós quatro, porque a residência foi muito mais sobre esses encontros que moviam um monte de outras pessoas. E aí a gente resolveu convidar todo mundo que fez parte dos encontros para expor junto com a gente, fazer uma grande exposição coletiva. Paralelamente a isso, a gente tinha algumas outras exposições marcadas para o mês de abril de 2019. E aí pensamos, nossa, vamos fazer um circuito Rio de Janeiro de artistas racializadas, expondo, vamos fazer exposições em alguns lugares, pensar atividades e tudo mais. Só que em algum momento a gente se deu conta que esse ambiente carioca também é um ambiente muito privilegiado, né? Por mais que, enfim, tem muitos demarcadores sociais sobre os nossos corpos já haviam de ser mulher, de não sermos mulheres brancas, de sermos todas da periferia. Mas ainda assim, o Rio de Janeiro é um lugar muito privilegiado quando se fala de arte. E a gente pensou, putz, como é que a gente expande esse movimento e faz esse diálogo se ampliar mais ainda? Nós já estávamos em contato com artistas de outros estados, amigas nossas, que a gente foi conhecendo assim na vida
e tivemos a ideia, putz, vamos fazer um grande circuito nacional no mês de abril, de exposições, de conversas, de workshop, ou de seja lá o que for. Vamos articular um grande grupão de mulheres trabalhando para pensar arte juntas. E era uma ideia meio doida, assim, porque isso era, sei lá, fevereiro. E então, como articular isso em 2 meses, sem grana, sem nenhum recurso, só com a boa vontade? A nossa rede era muito sudestina, e para a gente não fazia sentido fazer um encontro nacional de artistas que fosse no Sudeste, que fosse só no Sudeste. E a gente começou a ligar e trocar ideia com as nossas amigas. Tipo, quem é a gata que está fazendo um trabalho massa em Recife? Quem é a gata que está fazendo um trabalho massa em Belém do Pará? Como é que a gente entra em contato com essas mulheres? Como é que a gente faz acontecer essa articulação? E rolou super, né? A gente descobriu o que era óbvio, na verdade, né? Que tem um monte de gente fazendo arte pelo Brasil todo, um monte de mulheres, e não só mulheres, travestis, pessoas não binárias, fazendo arte em vários lugares do país e que estavam afim também de fazer essa conversa acontecer. E aí isso a gente chamou de Nacional Trovoa, que foi um grande encontro nacional que aconteceu em 2020, que rolou em vários estados. A gente convidou cada artista, ou curadora, ou arte educadora, para promover uma ação na sua própria cidade, propondo uma atividade que fizesse sentido para o contexto dela, sabe? Então não era fechado assim, mas rolou exposição, rolou leitura de portfólio, depois as atividades foram bem variadas assim, e foram em 7 estados, se eu não me engano, naquele mês. E aí, depois disso, o Trovoa nunca mais foi a mesma coisa, né? Porque virou um grande coletivo nacional. E é muito doido pensar assim, como que, através dessa possibilidade de comunicação que a internet traz, uma coisa que era tão ali localizada, né? Que era, sei lá, esse coletivo de 4 pessoas virou um coletivo nacional com um monte de gente. E até hoje a comunicação do coletivo se dá muito pela internet, né? A gente nunca teve a oportunidade de fazer um grande encontro com todas as participantes do Trovoa em um lugar só. Então, essa comunicação pela internet ela é fundamental para o coletivo. E nós criamos pontes que foram muito importantes para nós, assim, para mim, pelo menos, foi muito importante de entrar em contato com muita gente que talvez eu não tivesse em contato antes, sabe? Isso amplia a nossa visão, amplia os nossos horizontes, nos faz entender outras possibilidades, outras formas de se fazer, outras formas de pensar em grupo também. E acho que essa é um pouco assim a história do Trovoa, de como a tecnologia fez o coletivo ser possível, né? Dentro desse âmbito da comunicação, principalmente. E, cara, como que vocês também cresceram, né, nesse tempo, né, Ana? Muita coisa, muita gente que faz parte hoje, que é isso, vocês nem tiveram oportunidade de se encontrar porque veio a pandemia também, e a mediação ficou aí pelos algoritmos e pelas telas também. Vou chamar a Annelise, então, para falar um pouco da experiência do Museu Itamar Assunção. Boa noite, gente. Boa noite, Ana, Bia, Sil. Obrigada pelo convite. Pois sim, a Sil, Bahia, aqui nossa Cicerone, é uma das conselheiras, né, do Museu Itamar Assunção. Acho que eu vou começar contando a história um pouco de trás para frente. E a gente fez um trabalho grande de comunicação. A Sil ficou ali, né, um pouco nessa retaguarda da comunicação do museu, e a gente conseguiu, né, o Museu Itamar Assunção, ele foi inaugurado no dia 20 de novembro de 2020, e ficou parecendo muito que era porque era pandemia e a gente estava trabalhando remotamente, então a gente estava lançando um museu virtual por conta disso, e não era. A gente foi contemplado num programa da Petrobras de 2018-19 para um site oficial. Era a preservação da memória, era uma linha
que contemplava a preservação de memória de forma virtual. E aí eu, já percebendo que havia muita pesquisa, hoje a gente tem no acervo 32, se eu não me engano, teses sobre o Itamar ou sobre a vanguarda. E aí, bom, eu comecei a ser muito procurada por pessoas em estudo de pós-graduação ou TCC, e percebi que as fontes eram muito, muito poucas de pesquisa do Itamar. E na internet também tudo que tinha dele era muito vago, com muitos erros. Não tinha um lugar oficial para se pesquisar, ou pelo menos para comparar referências, em que então uma pessoa que tivesse em estudo conseguisse ter, né, uma linha e construir um raciocínio pautado em verdades, né? E aí, então, eu me inscrevi nesse programa da Petrobras e nós fomos contemplados. Pois sim, eu convidei o Juno, é um artista visual, design gráfico incrível, que já trabalhou comigo em discos e clipes, enfim, estava, né, muito perto de mim nessa época. E o Juno me falou, bom, vamos falar com o Fred, que é um cara, que é um arquiteto de formação, mas que ele tem uma experiência muito grande em museus, trabalhava no Museu da Casa Brasileira, enfim, fez diversas exposições. E então a gente começou uma conversa, e quando eu mostrei no material que eu tinha, né, do Itamar e tudo que a gente tinha e que precisava ser catalogado, ele falou, bom, isso não é um site, né, Liz, isso é um museu. E aí começou a nossa grande jornada, muito louca, muito legal, para mim, que sou uma pessoa da música, entrar nesse ambiente, né, que é o museu e que é toda uma outra linguagem, tem sido um aprendizado imenso. Aí na tela, essa é a página inicial do museu. Eu vou pedir para a gente entrar no ícone da estrela, isso, que aparece as nossas abas. Então, o acervo hoje tem mais de 9.000 itens catalogados. A exposição Afro-Brasileiro Puro, que é uma exposição de longa duração, que tem a trajetória cronológica do Itamar, com paralelos de outras artes. A Sala Serena, que já passou, é uma sala aí. Se puder entrar, por favor. Essa sala eu adoro ela aconteceu no finzinho assim do processo. É uma sala que homenageia a minha irmã, Serena Assunção, que faleceu em 2016. E ela deixou esse disco incrível que se chama Ascensão, com todo um trabalho de pesquisa dela, a partir da casa que ela era iniciada, e toda uma pesquisa em religiões brasileiras. Então nessa sala a gente tem um pouquinho mais de interatividade, tem libras, audiodescrição. Se você anda um pouco pela tela como cursor, ela sino da igrejinha faz Belém, de perspectivas diferentes. O sino da igrejinha faz Belém, Então ficou assim, deu meia-noite, o galo já cantou. Eu acho que a gente conseguiu, seu tranca-rua, quer um da gira. Que nos museus foi corrigir aqui algum mandou. Como um espaço mais calmo, né, da visitação. E aí, bom, a gente volta lá no menu, tem mais uma exposição da Dalton Paula, que é um artista plástico de Goiânia, que faz essa exposição em cartaz, que a ideia é ter uma exposição de curta duração. Ele reproduziu essas obras especialmente para o museu, um retrato da Serena e um retrato do Itamar. É um artista incrível, enfim. Infelizmente a gente tem essa, né, ver a obra sim, digitalmente, mas elas existem fisicamente, estão no acervo dele hoje. E uma loja e um sobre, né? Então é um menu bem clássico. E dentro desse espaço, né, do museu, a gente, dessa virtualidade, a gente foi tentando encontrar como transformar
num espaço agradável, as pessoas já exaustas de tela, com tanta atividade remota, né? A gente produziu o museu inteiro virtualmente. A gente tinha uma equipe de 26 pessoas, várias não em São Paulo, a Sil mesmo estava no Rio, mas Maria, né, Maria Morena, a Amanda, enfim, as outras meninas que também estavam no Rio, a Thaís em Salvador. Então, essa conexão ela foi muito possível e coincidiu com a pandemia, né? Talvez se a gente não tivesse nesse processo pandêmico, essa equipe talvez até tivesse concentrado mais na cidade. Então isso me faz também pensar um pouco nesse recurso, né? Na amplitude do recurso virtual, né? E esse museu a gente pesquisou muito e ficou com a honraria de ser o primeiro museu de um artista negro brasileiro, o primeiro museu virtual, né? Existe o Museu do Luiz Gonzaga físico, temático, né? Mas também somente. Então, museus temáticos de artistas negros hoje no Brasil, só o do Luiz Gonzaga e do Itamar Assunção, que hoje ainda é virtual, a gente espera poder trazer isso para o físico. E a gente ficou tentando encontrar como apresentar o Itamar, reapresentar o Itamar através da obra dele, da discografia, da pesquisa literária, criar conexões de representatividade, embora seja uma palavra um pouco cansativa também hoje em dia de se usar, mas como a gente cria as conexões com pessoas que não conhecem o Itamar, ou não conheceram, e que independente delas terem alguma identificação com a obra, gostarem do artista, terem acesso à existência, né, de uma pessoa que atravessou a cultura brasileira de forma arrebatadora, no sentido tanto de inventivo, né, artístico, quanto de um pensamento de mercado, sendo um artista independente, talvez um dos primeiros artistas independentes do Brasil, a ter o domínio de todas as suas obras, né, todas as suas autorias e discos, nunca isso ter sido de terceiros. Então são muitos ineditismos, né, na vida do Itamar, e a gente tentou colocar aí dentro desse museu um pouco dessa história e criando também essas pontes, deixando amplo o suficiente, ou minimamente suficiente, né, com tradução em inglês, em alemão e em Iorubá. Então também é o primeiro museu a ter uma tradução em língua africana, e essa escolha é por conta da ascendência do Itamar, ser nigeriana, e como também uma provocação por a gente não ter intimidade alguma com a língua. Nós, no Brasil, né, não temos intimidade, e o inglês poderia bastar no sentido prático, né, do acesso, mas a gente entendeu também que era muito importante ter a língua iorubá para começar a fazer essa relação, essa ponte de volta, de alguma forma, né? Então, tanto convidando os nossos irmãos de África a conhecerem o Brasil através dessa janela, porque não é um museu que se restringe à vida e à trajetória do Itamar, ele é bem mais amplo do que isso, né? Conta a história de um período da música brasileira, da política brasileira. Então, a tecnologia ela foi fundamental, né, para esse museu existir, e a gente hoje poder chamar de museu e não de um site. E estamos aí na correria, na batalha, para conseguir manter ele não em pé, né, mas nas nuvens, e que ele tenha realmente cada vez mais programações, acessos, e que as pessoas, que a população tenha conhecimento, né? Tem todo um trabalho educativo que também contempla a tecnologia, que a gente deve colocar as atividades para funcionar a partir de 2022, com o presencial em escolas públicas, aqui na cidade de São Paulo, por enquanto, levando também mochilinks ou outras formas de tecnologia para os espaços
públicos e de periferia aqui de São Paulo que ainda não conseguem contar com a virtualidade para complementar o ensino, né? Então, esse é uma dos braços do projeto educativo do museu. E eu queria só comentar que, primeiro, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento, né, que é o Museu Itamar Assunção, e eu acho que é um dos projetos mais inovadores que eu vi surgir nesse tempo. Estava anotando enquanto você falava, porque também usa a tecnologia como uma ponte, né, a tecnologia, a inovação, como uma ponte para pensar presente, passado, futuro e fazer, enfim, outras fabulações, né, sobre o que é, enfim, ser negro no Brasil, quais são os códigos negros que a gente inventa desde sempre, né, que não é uma coisa que nasce com o digital. E eu acho o museu, assim, um case, uma coisa, não é um case, né, é um movimento perfeito para ajudar também a entender essas potencialidades que a tecnologia traz também, né, disputar essa linguagem na internet, essa memória, né, enfim, eu sou muito fã, não quero me alongar, porque eu quero passar a palavra para a Bia e depois a gente fazer uma conversinha aí entre nós quatro. Oi, olá, boa noite. Quero agradecer, principalmente o convite da CIO. Finalmente a gente se conhece aí virtualmente, presencialmente. Temos vários pontes aí, irmãs e irmãos em comum. Dar parabéns também à Ana e à Ana Elis pelos projetos assim, fundamentais, assim, incríveis aí para o nosso tempo de hoje, né? E que faz a todo momento esse bate-volta circular, espiral, com passado, futuro. Parabenizar e agradecer também como público da arte, como curador, como espectador, assim, de estar dividindo esse tempo aí com vocês. Eu vim hoje falar um pouco do Lastro, dessa plataforma múltipla, né, que vem me acompanhando há um tempo e acompanhando também muitas artistas e pesquisadores, né, do meio da arte já há um tempo. E preparando essa fala de hoje, esse encontro, eu fiquei elaborando, né, pensando assim nessas duas palavras, né, arte e tecnologia, chamada da mesa, né, e que me pareceu muito provocativa, para pensar também o tempo, né, esse tempo, o espiralar desse tempo. O quanto que essas duas palavras, isso na minha experiência, né, tenho uma formação em História da Arte, né, então venho estudando aí a academia nos exige a estudar uma única história e por minhas próprias pernas fui atrás de outras histórias, né, como fundamentais para a constituição desse pensamento de arte. E dentro desse meu caminho nessa história, já passaram umas 2 décadas, e quanto que essas duas palavras, né, esses termos, esses conceitos já foram muitas coisas, né? E como que é importante a gente sempre lembrar, né, que arte e tecnologia podem ser muitas coisas. Às vezes somos induzidas a pensar em categorias muito fechadas, mas como é fundamental para o nosso trabalho expandir cada vez mais, né, esses campos. Assim. E na minha experiência enquanto estudante de arte, lá no começo, né, desse tempo ainda, lá para os anos 2000, arte e tecnologia nos indicava, né, dentro desse campo arte contemporânea, nos indicava a visualidades muito específicas, né? Visualidades e modos de operar, modos de fazer muito específicos. E, enfim, artistas, movimentos, grupos coletivos de arte digital, net art, bastante envolvidos, né, em grupos mais fechados, assim, de discussões, e com certeza em situações de pouca entrada também, né, pouco diversa nesse sentido, e como que o tempo foi também abrindo, né, com muito apoio também de movimentos políticos, ativistas e de
inúmeras manifestações de resistências que dialogavam com o campo da arte também. Essas discussões elas foram se ampliando, né? E eu trago essas reflexões para nos ajudar aí a ler esse projeto Lastro como uma perpetuação, uma insistência de abrir, né, sempre esses campos, assim, uma insistência de não se submeter realmente a modos tradicionais, ou únicos modos, únicos caminhos de estar, né, enquanto ser, enquanto pessoa que vive essa situação artística hoje. Então, o projeto como um projeto de pesquisa, né, uma plataforma que ela reúne estudo, residências, publicações, biblioteca, viagens, cursos, falas, que já opera aí há 15 anos, né, sendo um projeto autônomo, totalmente autônomo. Foram poucas as circunstâncias de financiamento direto. Todas as ações elas têm um modo muito estratégico e bastante único de se fazer existir, né? Então, assim, em 15 minutos eu não conseguiria passar por todas as nossas experiências ao longo desses 15 anos, mas viagens internacionais com grupos grandes, publicações impressas, cursos de longa duração, sempre foram possíveis pela coletividade também, né? Entendendo esse lugar de estar junto e pensando estratégias de sobrevivência nesse lugar. E no caso essa possibilidade de existência, ela sempre foi muito possível por conta dos meios digitais, né? Dos meios tecnológicos. O Lastro ele se iniciou como um projeto de pesquisa no tempo da faculdade da graduação, idealizado para ser uma plataforma digital, né? Isso em momentos onde o site, a plataforma eram somente lugares de registro ou lugares de passagens, né? Eram pouquíssimos os projetos que se findavam, se existiam realmente nesse ambiente. E nesse sentido ele foi sonhado, né, como uma rede, uma espécie de rede social, de fato, né, uma rede de interatividade entre artistas e profissionais da arte na América Latina. Conseguimos a plataforma, o site, 5 anos depois, 2010, um site ainda em Flash, algo com mapa interativo, algo que realmente visualmente era muito comum, né, nesse período de 2010, assim, 10, né, 11 anos atrás, como o tempo voa. E ela foi, de fato, essa página, essa plataforma, funcionou, de fato, como uma rede de interatividade entre artistas, principalmente da América do Sul, né? Naquele momento eu tinha viajado nesse contexto geográfico. Então, você poderia entrar e pesquisar lista de artistas, lista de curadores de todos esses países. Algumas coisas aconteceram ao longo do tempo, as residências tomaram mais à frente, ações mais presenciais também tomaram mais o protagonismo, né, ali do momento do projeto. E esse site o Lastro ficou um tempo sem plataforma. E hoje em dia, acho que desde o ano passado, né, quando o projeto completa 15 anos, em 2020, durante a pandemia, nós conseguimos lançar a página Casa dele nova, né, então também foi um momento, durante o ano passado, um momento de estreia, então as forças, as reuniões assim, de energias nesses momentos, né, bem circulares de datas, de idades, né, nos ajudam realmente a renovar assim, as possibilidades, né, do Lastro. E esse site hoje, né, que eu queria apresentar um pouco, ele foi desenhado também por Juno, né, que é uma pessoa muito, como a Annalise citou, uma pessoa super companheira que me acompanha aí o Lastro já tem um tempo, em residências.
E por ter essa consonância assim muito próxima, né, de amizade também, convidou Samuel Tomé e as duas pessoas que foram também residentes do Laje, que são lastretes, como a gente chama, assim, todo mundo que passa e fica com a gente. Já está há um tempo. E desenhamos essa casa nova, que é bem diferente da primeira, né? Não tem essa ideia da interatividade ou de pesquisa, né? De base de dados. Eu, nessa direção, junto com com pessoas mais consultoras, né? No período, entendemos que o momento agora era realmente contar essa história, né? De 15 anos, contar essa trajetória. E trouxemos essa nova cara aí para o projeto, onde a gente pode, se puder só entrar, tem uma parte da biblioteca, onde tem todos a catalogação, né, desse material de publicações, catálogos e livros de artistas. Eu vou passar bem rapidinho, assim, aí seguimos com os programas, né, que são ações da plataforma que já colaboraram com outras instituições, entre Rio e São Paulo, principalmente, as cidades onde eu morei mais tempo e atuava como curadora. E esses programas, eles são... O Laje nunca teve nunca me foi possível também a possibilidade de um espaço físico, por conta de um mesmo histórico de muitos projetos autônomos, né, latino-americanos, da inviabilidade, precariedade do financiamento mensal, né, de pagar um espaço, aluguel e etc. Então, essa possibilidade, e também por, acho que, ser a cara, né, do projeto, me permitiu estar habitando, né, enquanto plataforma, diferentes espaços, diferentes museus, diferentes centros culturais. Então, essa inteligência mesmo, né, do processo tem sido, né, tá aí em atividade, vai ficar durante muito tempo em atividade, tem sido muito rico colaborando com os estudos e com as pesquisas também sobre sistemas, né, sobre cena artística. Assim. Como que um projeto com mais autonomia, né, e recursos mais frágeis, mais instáveis, pode também colaborar de uma forma muito potente numa programação de uma grande instituição que já tem um prédio, uma máquina, né, uma programação, um financiamento mais contínuo. Então, essas engrenagens, elas são fundamentais para pensar o projeto. E seguindo aí nas residências, né, temos as residências pela América Latina, América do Sul, América Central, as residências primeiramente de forma individual, onde eu ia como pesquisadora, trazia, e aí voltava para o Brasil, trazia toda o que foi, né, as entrevistas, o que foi ali experienciado, né, no momento, e sempre nessa ideia da curadoria como ativadora, né? Como esse elemento que ativa e que faz a máquina rodar mesmo, né? Pensando o meio profissional da curadoria enquanto lastro, me vejo a todo momento como essa articuladora, né? A curadoria como articulação. E seguindo com um grupo de estudos, que, na verdade, nos últimos anos, né, os últimos 3 anos, foi o projeto, o campo, lastro, assim, que teve maior continuidade, né, nós nos reunimos em São Paulo de modo presencial durante 3 anos contínuos, semanalmente, então foi um trabalho muito, muito importante, assim, para todos que passaram lá e para mim, assim, como, né, pesquisadora, estudiosa desses processos, foi também uma grande formação, né? E é o que eu queria trazer principalmente, depois a gente segue com as trocas e colaborações, os percursos livres, que são o escopo mais dos cursos livres, né? Durante a pandemia tivemos uma ação também de comemoração desses 15 anos como o aulão,
que circulou bastante aí durante o segundo semestre do ano passado, com masterclass, né, com aulas e falas de artistas, né, no campo das artes visuais, da poesia, da música. Foi um projeto, também estava com o apoio de Juno e Diego, que nos salvou, assim, em todos os sentidos, né, durante esse período mais introspectivo, mais drástico, assim, da pandêmico, nos salvou como um elemento de potência ali, né, de algo que realmente estava latente e vivo, né, acontecendo. E eu queria trazer um pouco mais sobre o grupo de estudos e isso que eu falei um pouco no começo, né, como que é importante a gente estar sempre pensando nessa expansão, né, desses conceitos. E o grupo, ele foi... Obrigada, Hélio. Essa imagem, ela é o programa do ano passado, né? O grupo de estudos, ele começou em 2017, né, em colaboração na oficina Oswald de Andrade. Logo depois de 2018, nós tivemos uma passagem na Casa do Povo. Seguimos em 19 na Casa 1, né, uma casa, um espaço, oficina, e a Casa do Povo são espaços de arte, né, oficinas culturais da prefeitura. A Casa do Povo, um projeto também em Bom Retiro. A Casa 1 é um projeto social, artístico, né, de acolhida a pessoas LGBTs em situações de rua. E fizemos um trabalho durante um ano, foi o primeiro momento onde realmente a pauta foi de 9 meses, né? Então, pensando realmente essa possibilidade de estar junto, de estudar, de criar uma pedagogia radical e potente no sentido de autoformação, né? Essa autonomia como potencialidade. Ela foi experimentada no primeiro momento na Casa do Povo, com pautas muito determinadas. Ficamos um ano, uma turma inteira estudando. E em 2020 seguimos para o Espaço Esponja, que é um espaço também independente no Largo do Arocho. E nesse movimento, depois desse grupo de artistas, né? Então, é importante dizer que eram artistas visuais, mas também pesquisadores, teóricos de diferentes áreas, né, não só da arte. Então, a proposta era realmente essa reunião, né, de profissionais de diferentes lugares, pensando artisticamente, né, pensando política e artisticamente. Seguimos nesse embalo muito transformador, foi um período de muitas transformações assim, para todo o grupo. E nos propusemos, assim, né, uma proposta de criar um programa que fosse anticolonial, nesse sentido, um programa pedagógico que fosse a partir de conceitos e palavras. Né? E aí chegamos aí nesse programa, que por núcleo, cada núcleo seriam 3 meses, e a ementa e a bibliografia eram essas palavras. E, a partir daí, o estudo foi... a proposta era que no primeiro momento, no primeiro dia, tínhamos 50 pessoas assim, reunidas. Então, a proposta era que os grupos se autoformassem e a bibliografia fosse toda de internet, toda de fácil acesso. Então, os estudos eram a partir de letra de música, poesia, exercícios corporais, né, nesse momento, nos primeiros meses presenciais, tudo que fosse possível na rede, né? E obviamente também textos acadêmicos, PDFs, etc. Então, que fosse realmente de fácil acesso, que pudesse ser livre, aberto, e qualquer pessoa poderia entrar qualquer dia. E com uma potência, assim, um ânimo muito forte nesse primeiro momento, a pandemia nos atravessou. Entendemos ali como se rearticular, né? Fomos nos entendendo na medida dos meses, e chegamos num lugar de muito acolhimento, né? Nesses primeiros meses de encontros. Continuamos de encontros semanais no início, né? Nos primeiros meses da pandemia, bem no início,
e estudando e aprendendo, enfim, falando sobre arte a partir desses conteúdos, né? Então, acho que não sei se eu passei já do meu tempo, acho que eu estou no limite. Algo mais para trazer um pouco dessa experiência, né, de tanto tempo, e como que é importante a tecnologia, né, na verdade, o Lastro, ele foi pensado inicialmente para esse lugar digital, e entendendo essas tecnologias também não no campo somente desse digital, somente desse lugar onde nós estamos agora, né, acho que a potência é esse transbordamento de lembrar sempre que somos feitos de tecnologias ancestrais, né? Nossos corpos, nossas vidas e nossas concepções até chegarmos aqui, né? Então, como que tanto arte, entendendo o grupo de estudos, entendendo uma plataforma como um trabalho artístico, um trabalho de pesquisa, um trabalho curatorial, também entendendo essas tecnologias como para além, né, desse campo aqui, a gente se fortalece mais, né? E tem muita potência de troca também. Bom, é isso. Muito obrigada aí pela escuta. Obrigada a você, Bia. Não, muito, muito bom isso que você falou, sobretudo de pensar arte e tecnologia de uma forma para ampliar, eu acho, né? As discussões, o pensamento, e não como caixinhas fechadas. Eu fico me sentindo assim, cara, que tinha que ter muito mais tempo, porque acho que cada experiência que a gente está discutindo aqui ou conhecendo traz possibilidades, né? E como o próprio nome da mesa diz, quais os futuros possíveis nas conexões entre arte e tecnologia, acho que traz possibilidades também para pensar, né, e elaborar e entender exatamente isso, que tecnologia não é necessariamente só o que é digital, uma coisa que a gente vem falando aqui no Olab há alguns anos, né, e como que a gente pode expandir isso, né. Eu tinha preparado algumas perguntas aqui, e eu vou fazer pelo menos duas, para vocês, porque acho que a ideia do Códigos Negros, principalmente nesse ano, é de trazer essas experiências, né? A gente fez uma imersão no dia 13, tinha Ramo Negro, Tarcísio Silva, a galera da 1 do 1, Acervo da Laje, e fazer esses diálogos, né, sobre possibilidades, né? Como que a gente cria códigos negros dentro dessas possibilidades que hoje tem, né, disponível, que é o digital, mas a gente, na verdade, já vem criando isso há um tempo, né? E aí, deixa eu ver aqui. Bom, uma pergunta assim, um pouco ampla, mas queria pensar junto com vocês, né? O que dentro do trabalho de vocês, as experiências que vocês trouxeram aqui, o que seriam assim esses. Vocês consideram, na verdade, né, que o trabalho de vocês ele reflete essas demandas específicas, né, em diferente linguagem, sobre as pautas raciais, de gênero e as manifestações artísticas, essa questão de uma luta por justiça social, racial, democrática, que está presente dentro do trabalho de vocês também, né? Que é de criar espaços, que é de fazer articulações. Enfim, Ana. Eu acho que... Bem, pra gente em Trovoa, eu acho que uma coisa que eu cheguei a comentar no início, né? Que era essa questão do desconforto, né? De como os ambientes de arte eram muito hostis e como a gente não se sentia à vontade, não se sentia pertencente, como se um lugar que não fosse nosso, né? Como que isso repelia a gente, assim. E aí eu acho muito legal que hoje essa percepção ela vai se transformando para nós mesmas, sabe? Que é muito doido isso, assim, de como estar juntas consegue criar um ambiente de liberdade para nós mesmas, né? Eu gostei muito disso que a Bia falou, de se autoformar. A gente também fala um tanto sobre isso no outro, assim, sobre se autoformar e, tipo, de uma aprender com o trabalho da outra, mas também muito sobre se autovalidar também, sabe? De quando você tem um grupo significativamente grande, assim,
e articulado, você pode produzir mecanismos para uma autovalidação. Você não fica tão dependente de uma máquina que é toda criada para te violentar mesmo, sabe? Então, eu acho que pra gente tá muito nesse lugar, assim, tanto essa possibilidade de autoformação, autovalidação, criação de circuito autônomo, criação de conforto dentro de um circuito autônomo, sabe? Bom, posso falar? Posso ir, Vai lá, Sil? Nê. Vai lá, vai lá. Massa. Eu acho que na verdade, a gente talvez esteja inaugurando ou fazendo parte de uma grande inauguração mesmo, né? De um grande movimento que inaugura um novo pensamento crítico a partir desse ponto, né? Do ponto do questionamento em relação à racialidade nos espaços. Então, como eu falei no começo, né? Quando a gente cria um museu temático a partir de uma pessoa que foi um artista, é um artista e tem um nome, criou uma linguagem, a gente potencializa tudo que atravessa esse corpo. E a primeira coisa, né, e a mais importante talvez, seja a afirmação de ser um homem negro retinto. Então, quando a gente conta a história do Itamar fora da academia, que na verdade nem foi um artista de academia, era um autodidata, mas viveu e cresceu no ambiente uspiniano e tem um público uspiniano, e tem um público branco, e tem um público intelectual, e que foi, ao longo da vida, sendo realocado para um lugar onde somente só os inteligentes poderiam compreender, entende? Então, ele foi ficando completamente restrito a um núcleo basicamente eurocentrado, branco. E há 25 anos, 30 anos atrás, eu acho que isso era muito menos, justamente por a gente não ter a tecnologia a favor, a democratização da informação, do acesso, da escolha, né? Então, isso foi muito violento. Ter sido retratado socialmente como um artista marginal, em alguns campos, isso pode até ter uma interessância. Mas quando você é um homem negro, periférico, sem dinheiro, sem bens, sem estrutura, sem herança, ser retratado como um marginal não é exatamente um elogio. Com todo respeito à cultura marginal, né? Mas aí quando a gente isola o Itamar ou joga luz sobre ele dentro do pensamento da cultura marginal, que aí eu que comecei a perceber o quanto isso era violento. Então, eu acho que tudo que ele sempre quis era isso, era a internet. Tudo que ele sempre propôs, ou tudo que ele sempre falou, ou até mesmo o estado de vanguarda, no qual ele também foi engessado, porque não se falava de afrofuturo e sim de vanguarda como movimento. Tudo que estivesse à frente de um tempo, da compreensão de um tempo, então era vanguarda. Um termo europeu, enfim, que também, com todo o respeito ao movimento de vanguarda, mas quando a gente começa a estudar e se debruçar sobre diversos artistas brasileiros, norte-americanos, negros, a gente entende que foi eles foram só engessados num termo branco, né? E o Tiganá sempre fala uma coisa que eu adoro, que ele fala, Nelise, eu tenho minhas ressalvas com o termo afrofuturo. Falei, agora eu quero saber. E ele tem um pensamento interessantíssimo em relação a isso, porque continua sendo, de certa forma, um engessamento. Então, claro, faz mais, né? Talvez esteja mais conectado a alguns corpos, mas
O importante, eu acho, que é a gente criar a possibilidade de conhecimento, de liberdade para escolher e compreender e entender o Itamar dentro de um movimento de vanguarda europeu como um homem negro, e isso ser uma escolha daqui para lá, entende? E não colocada de fora para dentro. Então, quando meu pai fazia discos, quando o CD pintou no Brasil, e que ele falou assim, cara, cabe mais de 20 músicas, ele enlouqueceu, porque o LP era pouco para a criatividade dele, entendeu? Pô, 5 músicas de cada lado, caralho. Aí apareceu o CD, aí os primeiros CDs dele tem 24 músicas, 22, não só dele, acho que vários artistas desse início da era do CD. E, infelizmente, ele não pôde ver e viver isso que a gente que está acontecendo agora em matéria, né? Então, hoje o Itamar é um artista que tem um alcance virtual imenso, que talvez tenha sido a grande batalha a vida inteira, porque não conseguia estar na rádio, não conseguia não estar na televisão, não tinha dinheiro para distribuir milhões de discos, né? Mas hoje é um artista que pode ser ouvido por milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, essa quebra, né, na verdade, o tempo inteiro ele falava sobre isso. Quando as pessoas não entendiam do que o Itamar está falando, meu Deus, que papo é esse? Um lugar, uma possibilidade tecnológica onde todo mundo... Ele estava falando da internet, ninguém sabia. Infelizmente, ele não conseguiu viver a própria epifania, mas é muito legal poder pensar assim, nesse lugar de visualizar um espaço, né? de desejar um espaço democrático de fato, porque a arte, né, do ponto do meu pai, de como eu fui criada, para olhar e cuidar do que significa uma obra de arte, isso pode ser uma canção, de uma canção, um poema, uma tela, enfim, tudo que a gente entender. Jamais isso pode estar associado a dinheiro, somente. Então, acho que isso é a parte mais legal dentro dessa nossa conversa aqui, que como é que a gente, quanto mais pessoas puderem conhecimento tem que ser livre. Livre no sentido, inclusive, de escolha. Eu quero conhecer isso. Eu sei aonde buscar. Eu quero conhecer mais o Lastro. Eu achei incrível, eu quero fazer cursos ali. E eu posso escolher esses espaços. Então, a liberdade, né, eu acho que essa minha trajetória de fazer muita questão de honrar essa memória do meu pai tem a ver com isso. Era um artista que tinha um desespero por ser livre. Porque era um homem negro, porque viveu muito próximo da escravidão. Então, ser livre, ser de uma gravadora já não significava liberdade. Editar as músicas não significava liberdade. Pagar para tocar em rádios não significava liberdade. Então, eu acredito, tô aqui nessa toada, acreditando e tentando manter essa chama, né? A chama da liberdade mesmo, e da divisão do conhecimento, e da gente poder ter, né, cada vez mais possibilidades de aprendizado, e para reconstruir toda a nossa história. Então, se o Itamar é um artista de vanguarda, um artista afrofuturista, não sei, quem sabe isso pode ser um tema de uma boa mesa, entende? Com vanguardistas e afrofuturistas se gladiando entre si. Acho que é isso, Sil, senão eu falo demais. Pega aí você. Acho que é um bom tema para pensar aí as próximas mesas. Passar a palavra para a Bia. Bom, o projeto ele surge, né, com essa
com essa necessidade, essa urgência, né, de falar e de atuar na rearticulação do regime e das políticas de acesso, né? Então, a plataforma como um todo, desde o seu início, todas as atividades e ações que já passaram por ela, o grande propósito era entender esse meio, né? Entender esse meio da arte, né? Principalmente, e poder jogar com ele, poder encontrar as brechas e os desvios, né? Lastro fala o tempo todo da possibilidade da escolha, de fato, assim como a Nelide comentou, de escolher exatamente onde você quer ir. Eu tenho um projeto, eu quero ir para Macau amanhã, vamos fazer acontecer. E nós não precisamos de uma situação, né? Ser um artista herdeiro ou estar vinculado com uma grande instituição ou ganhar um grande edital. Entendendo, estudando e mapeando esse circuito, esse sistema da arte, as ações foram possíveis, né, por todo esse período mesmo. E assim, e todas as ações elas foram autofinanciadas, né? Não tenho, nunca pude, não sou essa pessoa que pôde botar realmente uma grana de pessoal, né, nessa plataforma, porque é muito longe assim desse lugar. Mas o pensamento em si, desde o início, onde o interesse era pensar esse território, entender o que significa articulações nessa invenção louca que é esse termo, essa ideia de América Latina, questionar exatamente essas delimitações, né, de fronteira e geografia, nos diz muito do que é possível, né? Do que exatamente quais são as amarras, assim, os processos de impedimento, né? De determinados corpos e subjetividades, e como a gente pode conseguir ultrapassar essas barreiras também, né? E é possível, assim, é óbvio que não é fácil nesse sentido, não é, né? Está cada vez mais possível, eu acho, a gente está cada vez mais acessando realmente essas brechas e abrindo de fato, né, de forma mais na sutileza, outras formas mais de pé na porta mesmo, porque temos que abrir. E eu acho que o projeto fala disso, de distribuição de recursos também, né, quando a gente pode realmente acessar um recurso específico, uma maneira de atuar e distribuir nesse sentido, e da viabilidade, né, de desejos também. Acho que é muito... O interesse durante o tempo, ele diz muito, né, também pelo seu contexto, acho que fala de contexto e localidade, assim, foram muitos os interesses que passaram por aí. Então, no início, um foco de estudo nos processos de trânsito, de deslocamento, de migrações, e até chegar no que a gente entende realmente de um projeto nosso mesmo, né? Para vários corpos habitarem. Gente, é muito bom ouvir vocês, assim, queria ficar conversando mais. O Códigos Negros tem muito uma função de gerar perguntas, né? De trazer insumos também, ampliar repertório para a gente poder pensar. Não é uma ideia de fechar coisas, né? Pelo contrário, é uma ideia de abrir. Eu acho que a maior riqueza desses encontros que a gente vem fazendo, pensando nesses códigos negros, essas comunicações, essas articulações, esses contatos. Eu não sei se vocês, por exemplo, se conheciam antes, assim, pessoalmente, virtualmente, mas a gente tem uma visão aqui no Lab de que as perguntas também precisam vir de outros lugares, né? As perguntas também precisam vir de outras pessoas. E a ideia desses diálogos é de pensar pergunta, de se nutrir, de se alimentar. Eu queria muito, muito, muito agradecer vocês, o tempo de vocês, que eu sei que eu já estourei um pouquinho. Enfim, dizer que isso aqui é uma semente que a gente está plantando, que a gente continua dialogando, né, nas redes, e em breve, quem sabe, ao vivo também. E passar aí a palavra para vocês fazerem suas considerações finais, agradecer, e aí depois eu volto para agradecer também todo mundo que está envolvido nesse processo desde o início, e Juno,
também ajudou, Juno e Lucas são, que a gente citou tanto Juno, né? Então vou aproveitar e falar também, é o cara que fez a arte aí, que tá essa diagramação toda, que eu conheci através do Museu Itamar Assunção também, presente. Eu só quero agradecer, só quero dizer muito obrigada. Que bom conversar com vocês, ouvir vocês, sempre muito bom estar junto, fazer novas conexões, ainda mais através da Sil, que eu admiro tanto, e deixar um abraço aí. Eu quero agradecer também ao convite, mais uma vez, ao Juno, que realmente eu não conheço a Bia, mas o Juno me fala muito do projeto, ao longo do museu todo, ele até, acho que em algum momento a gente pensou em convidar a Bia para alguma curadoria com a gente, isso deve acontecer em algum momento, assim que a gente também conseguir pôr essa casa um pouquinho mais em ordem agora. Obrigada, Bia, obrigada, Ana, Sil, querida, obrigada a todos que passaram por aqui, visitem o museu, visitem o Lastro, visitem o Coletivo Trovoa, busquemos, né, cada vez mais as nossas escolhas, estamos aqui para isso e por isso. Obrigada a todos e todas. Bom, gente, também só podemos agradecer aí, um papo gostoso, muito, muito bom ouvi-las. Ana, também a gente a gente se conhece pouco ali presencialmente, vários contatos em comum, vários amigos. Anelis também, Juno muito citado, querido Juno, acho que todos adoramos. Eu gostei muito de estar aqui, foi muito, muito gostoso mesmo trocar com vocês. Sil, um beijo enorme, muito obrigada. Gente, boa noite para todos. Gente, eu agradeço muito, muito, só agradecer. E aí, para agradecer, né, e finalizar aqui, eu queria dizer que o Códigos Negros é uma realização do OLAB, tem muita gente envolvida, né? Eu sou só a cara que aparece aqui, mas tem muitas mãos. A produção foi feita pela Quilomba Produções, o streaming pela Vídeo Engenharia, a identidade visual por Juno e Lucas, a tradução a tradução em Libras, né? É da Jéssica e da Vanessa, e tem uma pessoa que eu não citei aqui antes, mas que era muito importante falar, que é o Alexandre Silva, que é meu amigo, curador, pesquisador, e que me ajudou a pensar o Códigos Negros desde o primeiro momento que a gente pensou, a gente tem que fazer Códigos Negros em 2021, e o Alexandre Silva, ele foi fundamental para a gente construir esses diálogos, essas pontes. Então, eu queria também deixar um agradecimento especial para o Xande aqui. Um beijo enorme. E é isso, a gente se vê aí em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.